Olá, Zakaik aqui e bem-vindos a mais um Histórias Ilustradas, e dessa vez eu trago a história da Jinx em continuação com o último vídeo. O link tá na descrição e o card aqui em cima. Antes de começar, eu quero pedir que se inscrevam no canal caso gostem do meu conteúdo. Deixa o like e já comenta pro próximo personagem pra eu trazer aqui nesse quadro que eu tanto adoro. Preparados? Então vamos lá, para a triste história da Jinx. Powder era uma garota doce e inocente, bastante atrapalhada que sempre queria ajudar, mas acabava atrapalhando ou piorando a situação. Ela é uma garota genial, com uma mente brilhante e uma imaginação inigualável. Porém, isso não impediu dela cair nas terríveis garras do destino, que a tornaram uma maluca assassina com uma fissura de explodir coisas e atirar em qualquer coisa que se mexa. Últimas palavras? Ha! Não, só morre! Vamos para a história original do jogo, que é a seguinte. Embora muitos vejam Jinx como uma maluca carregando um monte de armas perigosas, alguns ainda se lembram dela como uma menina relativamente inocente de Zaun, uma garota curiosa, cheia de grandes ideias e que nunca conseguiu se encaixar nos padrões. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu para transformar aquela doce menina em uma lunática, famosa por seus arroubos de destruição. Mas depois que Jinx surgiu na cena de Piltover, seu inegável talento para espalhar o caos e causar anarquia se tornou lendário. Jinx começou a ganhar notoriedade pregando peças nos cidadãos de Piltover, principalmente naqueles que tinham alguma conexão com os abastados clãs de mercadores. As peças poderiam variar de meras brincadeiras irritantes a atos perigosos e criminosos. No dia do progresso, várias ruas foram fechadas quando ela libertou vários animais exóticos do cativeiro do Conde Mei. Ela causou vários dias de transtornos ao comércio local quando enfeitou as icônicas pontes da cidade com lindas e destrutivas mordidinhas flamejantes, que são aquelas granadas que ela joga. Certa vez, ela até conseguiu mudar de lugar todas as placas de sinalização da cidade, colocando-as em locais completamente diferentes e confusos. Eu fiz isso acidentalmente de propósito. Embora os alvos dessa reles arruaceira parecessem aleatórios e sua motivação fosse meramente criar baderna e o caos, seus atos sempre serviriam para interromper brevemente o ritmo sempre ordeiro da cidade. Naturalmente, os vigias atribuíam alguns desses crimes a quimiogangues da subferia, mas Jinx não ficava contente quando os outros recebiam crédito por suas mirabolantes travessuras, e então ela passou a fazer questão de ser sempre reconhecida na cena do crime. Logo começaram a circular rumores sobre a misteriosa Zaunita de cabelo azul, que carregava explosivos Quintec, um lança-mísseis com boca de tubarão e uma metralhadora. Mesmo assim, as autoridades continuaram considerando essas ocorrências improváveis. Afinal, como uma delinquente de rua qualquer poderia ter acesso a esse tipo de arsenal mortífero? A onda de bombardeiros de Jinx parecia não ter fim e os vigias nunca conseguiam prender o culpado. Ela começou a assinar suas obras de destruição com os chamativos grafites e provocações dirigidas à mais nova aliada da xerife da cidade na luta contra o crime, a defensora Vi. A repercussão de Jinx cresceu, deixando o povo de Zaun em dúvida se ela era uma heroína por desafiar os arrogantes piltovenses ou uma lunática perigosa por aumentar as tensões existentes entre suas cidades. Sou doida. Tenho um atestado. Após meses de carnificina, Jinx revelou seu maior plano até então. Em Rosa Choque, sua marca registrada, Jinx pintou as paredes dos cofres eclípticos, uma das estruturas mais seguras de Piltover, com uma caricatura nada lisonjeira da defensora Vi e detalhes sobre sua intenção de roubar o local. Antes da data estipulada para o assalto, uma desconfortável tensão se instalou sobre Piltover e Zaun. Muitos duvidaram que Jinx tivesse a coragem de aparecer e arriscar ser capturada. Quando o dia chegou, Vi, a xerife Caitlyn e os vigias prepararam a armadilha para Jinx fora do prédio, mas Jinx já tinha entrado e estava escondida dentro de um enorme caixote de moedas que havia sido entregue dias antes. Quando Vi ouviu o tumulto eclodir de dentro da estrutura, ela sabia que os vigias tinham sido enganados mais uma vez.
Ela entrou em disparada no prédio e o confronto que se seguiu deixou os cofres eclípticos em ruínas fumegantes, até que a ardilosa Jinx sumiu sem deixar vestígios. Hoje em dia, Jinx continua solta e continua sendo uma pedra no sapato de Piltover. Seus métodos inspiram outros Kimmel-punks, bem como várias peças de teatro satíricas, ilustrando a incompetência dos vigias e até mesmo o surgimento de algumas gírias e coloquialismos em ambas as cidades. Mas ninguém tem coragem de chamar a defensora Vi de garotinha rosa-choque na frente dela. Tanto que se você chamar, você toma um socão na lata numa luva de 300 toneladas, que você nunca mais vai aprender a falar. Tanto o objetivo final quanto a óbvia obsessão de Jinx por Vi continuaram sendo um mistério, mas uma coisa é certa, seus crimes continuaram e estão cada vez mais audaciosos. E essa é a história assim do jogo, a história que está disponível no site. Como sempre, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir com seus próprios olhos. Agora vamos para a história da série, a história de Arcane. E eu não preciso nem avisar que daqui para frente vão ter muitos spoilers, então considere-se avisado. Powder ainda era uma pequena criança quando ficou órfã de seus pais por conta de uma guerra que acontecia. Ela sobreviveu em Zaun com sua irmã mais velha e única família, Vi, que prezava muito por sua segurança. As duas foram adotadas pelo pelo Vander, que cuidou e ensinou elas a se defenderem. Até aí tudo bem, até aí tá normal. A mesma história da Vi, porém assistindo a série você consegue reparar que o destino delas iria ser bem diferente, já que as duas eram bem diferentes. Isso porque vocês viram no vídeo passado, Vi era uma ótima lutadora, mas aí é que tá, a Powder não sabia lutar. Ela só era uma criança, ela não tinha nem porte físico, nem experiência em combate corpo a corpo. Mas não se engane, mesmo naquela idade ela já inventava suas próprias armas, granadas com pregos e muitas outras coisas que infelizmente sempre falharam. Powder, já mais velha, acompanhava sua irmã e seus amigos em missões que geralmente davam errado por conta dela. E o que mais ela ouvia eram as outras crianças dizendo que ela não conseguia fazer nada, que ela era incompetente, que ela não tinha capacidade e que ela dava azar. Você dá azar. Você dá azar. Isso batia na cabeça dela e doía bastante no coração. Ela era a irmã da poderosa e campeã Vi. Ela tinha o brilho que se apagava diante do talento da irmã. E assim foi sendo a vida dela, até que certa vez a mente ambiciosa de Vi decidiu invadir uma biblioteca de Piltover em busca de coisas valiosas. Então ela juntou sua gangue e foi levando Powder junto. E foi um sucesso, ou teria sido se a Powder não tivesse explodido tudo sem querer. Mas tudo bem, porque eles conseguiram fugir com as coisas lá, até serem abordados por uma gangue rival e começarem uma briga maravilhosa e violenta. E de olho nessa cena, pois ela é importante para mostrar o ambiente que Powder cresceu. A briga acaba chegando até a pobre criança que fora perseguida e no fim, por não saber se defender, acabou jogando as coisas do assalto no fundo do lago. Nessa cena eu pensei, ué, por que eles só não mergulham e pegam? Mas aí depois eu descobri que esse lago era fundo e tinha uns bichos esquisitos. Mas beleza. Aí ela estragou tudo mais uma vez. E parece que dessa vez foi sério, pois os sentinelas de Piltover estavam atrás deles. E eu não quero entrar em detalhes, pois algumas pessoas não assistiram e é um assunto que eu já falei no último vídeo. Mas o que acontece é que deu uma treta muito doida e a gente acaba no mesmo cenário de que o Vander foi sequestrado e que a Vi vai ter que salvar eles. Só que dessa vez ela pede pra Powder ficar em casa, pois era perigoso. Claro que a Powder ia desobedecer, então ela vai tentar ajudar com a mais nova invenção que acaba funcionando, só que porém mata todos os amigos dela e deixa a Vi e o Vander muito feridos. O Vander se sacrifica para salvar elas e a Vi descobre que na verdade a causa da morte dos seus amigos era a Powder. Elas se desentendem, brigam feio e a Vi diz para ela que não quer ela perto dela porque ela dá azar, ou em inglês
"You are Jinx", então vai embora deixando a garota sozinha, até que Silco a encontra e a adota ela. E assim Powder cresce aos cuidados de Silco, sendo conhecida a partir de agora como Jinx. Olha só como é legal que ela foi a vida toda chamada de Azarada, Azar, e em inglês isso é Jinx, agora ela se chama Jinx. Então vamos aos poderes e habilidades. Jinx é uma garota genial que consegue inventar armas potentes e úteis. A mira dela é excelente, ela consegue acertar qualquer coisa em movimento ou parada. Ela também é uma ótima estrategista. Jinx é muito rápida e certeira. Ela não tem poderes, mas suas armas conseguem fazer o serviço. Onde é que eu tava mesmo? Ah, quebrando tudo! E esse foi o resultado final. Eu espero que tenham gostado, deu bastante trabalho, mas foi bem divertido de fazer. Obrigado a todos que assistiram até aqui, comenta para o próximo personagem, valeu e até a próxima! Você é meu desperdício de balas favorito!